Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Boa tarde, com Jesus. Estamos mais uma vez de volta e a gente vai falar nesta tarde, mais uma vez, daquilo que está acontecendo no mundo. O mundo, ele está hoje estremecido. Por quê? Porque aquilo que as Escrituras afirmam estão se cumprindo, literalmente em todo o planeta. Hoje nós estamos vivendo uma variedade de guerras, mas nenhuma delas foge do contexto bíblico. Todas estão inseridas, até mesmo porque os judeus têm participação especial nessa hora do juízo. Todo mundo sabe que Israel é o estopim do juízo final, por várias questões, mas a Israel sim. O que nós estamos vivendo ali em Israel é uma guerra religiosa, porque tudo começou dessa forma. Hoje as opiniões se dividem, tem muitas guerras por terra, por outras coisas banais, mas na verdade a guerra centralizada, ela começou por causa de religião, por causa de adoração correta, adoração errada. Então a primeira guerra começou justamente ali, no Gênesis, quando um religioso, no caso Caim, abriu a primeira guerra. Contra quem ele abriu essa guerra? Contra a igreja. Abel representava a igreja, Caim representava a religião. Então começou ali a primeira guerra, uma guerra religiosa. Na verdade, amigos, com a morte de Abel, a coisa proliferou em favor de Caim. Por quê? Porque Caim, ele precisava, como filho da serpente, ele precisava de um apoio espiritual para continuar sua jornada na terra. E Abel imediatamente foi substituído por um varão, um profeta chamado Sete, que deu sequência a esse lado espiritual de Deus, do Deus verdadeiro. Nós podemos até dizer assim que hoje estamos vivendo ou guerra religiosa ou guerra de deuses. Você diz, mas você acredita em Deus? Não, a Escritura fala de deuses, mas os deuses são falsos, são deuses de pau, de pedra, que na verdade não são deuses. E a Escritura também fala do Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro se identifica e diz, eu sou Deus, antes de mim não tinha Deus, depois de mim não haverá Deus. Então só tem um Deus. Pode aí os céticos, os retardados, buscarem resposta, buscarem coisas para querer complicar a verdade, não adianta, só existe um Deus. E esse Deus se identifica nas palavras do autor do Apocalipse, uma das suas cartas, quando ele diz, esse homem aí, que vocês chamam de filho, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E mais, o autor do Apocalipse diz que foi Jesus, o verdadeiro Deus e vida eterna, claro, só podia ser ele, que fez o mundo. Lá no começo do seu livro, São João, ele fala isso.
estava no mundo, o mundo foi feito por ele. O mundo foi feito por ele, não é pelo pai dele, pelos anjos, não. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Então nós podemos estar vivendo exatamente isso, né? Uma guerra religiosa. Se você pegar a guerra ali de Israel, você vai ver que a resposta é essa. Israel poderia estar vivendo uma guerra verdadeira, poderia ter a presença de Deus em seu favor, como sempre ele teve, poderia. Mas o que Israel fez? Israel chegou ao ridículo de crucificar o seu próprio Deus. Quer dizer, aquele Deus que deu tudo para eles, do bom e do melhor, deu coisas que nem mereciam, era uma nação perversa também, né? Mas Deus passou por cima de tudo isso, por amor à promessa que ele fez a Abraão, e deu para Israel coisas que Israel nunca mereceria. Mas Israel só se complicava até o ponto de Deus tirar aquele nome demoníaco que Deus colocou em cima de Faraó. Deus tirou de Faraó e passou para cima de Israel. Obstinados. Faraó era um obstinado. Lutar contra Deus significa obstinação. E foi o que aconteceu com Faraó e depois com o próprio Israel, porque passou a lutar também contra Deus, né, dentro da sua rebeldia. Então hoje, Israel não poderia estar enfrentando aquilo ali, não. Israel simplesmente poderia, o anjo do Senhor poderia descer ali e destruir quem tentasse matar os judeus. Mas Israel cometeu um crime que não tem perdão. O assassinato de Deus. Porque se eles assassinaram Jesus Cristo, e a Bíblia diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, então eles assassinaram Deus. Né? Então eles têm que pagar isso. Os profetas dizem, se referindo a Jesus está falando do seu sofrimento e que iam fazer isso com ele ia sofrer, ninguém estaria do seu lado, ele ia derramar sangue, etc. Mas tem outra escritura que diz assim, mas Deus dizendo, eu me vingarei. Então está aí, eu me vingarei, porque de Deus é a vingança. Contra quem? Contra quem o assassinou. Né? E a vingança de Deus ainda não se completou. Né? Se Israel não parar aquilo ali, o que vai acontecer? O mundo todo já está se voltando contra eles. O mundo todo. Né? E se o mundo todo se voltar contra os judeus, não vai ficar pedra sobre pedra. Não tem Estados Unidos, não tem ninguém que possa dar jeito, porque é a vingança de Deus contra Israel. Por aquilo que Deus deu para eles, e eles traíram a confiança de Deus, ao ponto ridículo, né, de o assassinarem. Porque Jesus chega a dizer isso. Né? Jesus chega a dizer que aqueles malvados que mataram aquele homem que era o herdeiro, aqueles malvados serão assassinados, serão destruídos. Né? Então a vingança de Deus ainda não se completou contra Israel, até mesmo porque Israel não reconhece o seu crime, não reconhece o que ele fez com Jesus Cristo. Judeu, um zombador de Deus. Fale de Cristo para um judeu e ele vai zombar de você na sua cara. Fale que você é um cristão, ele vai dizer que você não passa de um ladrão. Isso são judeus. Isso são judeus, né? Agora, tudo bem o que está acontecendo com Israel é uma coisa entre eles e Deus. Né? E se Deus quer tomar vingança contra os judeus, não vai adiantar Estados Unidos, o mundo todo, não. Só vai parar quando Deus se vingar deles, por aquele crime que eles cometeram contra Deus. O próprio Deus que deu de tudo, do bom e do melhor para eles, através das eras, dos tempos, o pagamento que eles deram para Deus foi isso. Né? Então, me disseram, perguntaram de mim, você está de que lado, pregador, nessa guerra? Dos terroristas ou de Israel? Eu respondi, eu estou do lado da verdade. Né? Eu estou do lado da verdade. Né? Porque quem é a verdade? A Bíblia responde, Jesus, eu sou o caminho, a verdade, olha aí. Então eu estou do lado da verdade. Né? Eu só posso orar pelas pessoas. Não, Senhor, eu estou orando para Israel vencer a guerra. Não. Eu estou orando para Deus fazer como Ele acha que deve fazer. Se é a vingança de Deus, quem sou eu para querer impedir? Não, Senhor, você não pode se vingar de Israel. Não. Eu não posso fazer isso. Eu estou orando pelas crianças, porque se você pegar a coisa,
Você vê o mundo todo proclama só o lado do terror. O mundo olha assim, olha. O mundo só olha um lado. Deus deu 2 olhos para a gente olhar os 2 lados. Mas o mundo faz assim, né? Na guerra da Ucrânia eles fizeram assim, só olha para um lado. Só quem não presta é a Rússia. Agora só quem não presta é os palestinos, é o Hamas. Olha para os 2 lados. Olha para os 2 lados. Quem mata um assassino é o quê? Assassino também. Né? Ora, o Hamas é terrorista e degolou 150 crianças. É mesmo? Qual a diferença? Israel já matou 700 crianças. Qual a diferença de uma criança degolada com uma criança explodida por bomba? Qual a diferença? Né? O Hamas, até onde a contagem, aí eu ouvi na televisão, o Hamas já matou 1.200 judeus, né? E Israel já vai para 4.000. Mas o mundo só olha para um lado. Então eu digo nesta tarde que se Israel não parar com isso aí, né? Você ore pelas pessoas, ore pelas vidas, ore pelas crianças, ore tanto para um lado como para o outro. Mas não tome partido, não. Isso é coisa de Deus. Né? Isso é coisa de religião. Né? Durante as eras, se você pegar toda a história geral, a Bíblia, você vai ver que as pessoas foram assassinadas. Tanto pelos povos ímpios, pelas nações pagãs, como pelos judeus. Né? Pelos cristãos, supostos cristãos, a Igreja Católica matou milhões e milhões e milhões. Tudo em nome de Deus. Será que Deus tem a ver com isso? Você matar milhões e milhões em nome de Deus, como fez a Igreja Católica, como os judeus fizeram? Jerusalém, Jerusalém, mata os profetas, apedreia que são enviados. Um profeta só fala a verdade. Qual o problema dessa geração? Qual é o problema desse pessoal do mundo? Um profeta não vem para falar coisa de si. Um profeta verdadeiro, ele traz assim, diz o Senhor. Vocês podem me matar, mas esse recado não é meu, não é eu que quero o mal de vocês, não. Jerusalém. O Apocalipse fala que a grande Sodoma é Jerusalém, lá, né? Onde o Senhor foi morto, a grande Sodoma. Né? Os profetas Elias e Moisés estão descendo aqui, nesse momento, para cumprir o Apocalipse, e vão descer ali em Israel. O que vai acontecer? Vão ser assassinados. Isso é povo bom? Moisés e Elias, que não morreram, vão morrer agora em Israel. Lá em Jerusalém. Não sou eu que digo. Não sou eu, é a Escritura. Leia o Apocalipse, veja. Se não vão assassinar os 2 profetas ali. Então, amigos, não tome partido por ninguém. Né? Ninguém é inocente diante de Deus. Principalmente quem assassinou ele. Principalmente quem assassinou ele. Então, eu estou orando para que Deus abençoe, né? Tanto um lado como o outro, abençoe as pessoas da terra. Não ore por paz, não tem paz. Como é que você vai orar pela paz mundial? Como é que você vai orar pela paz se o príncipe da paz foi colocado na cruz? Se o príncipe da paz foi rejeitado e colocado numa cruz, você vai orar por paz. Aonde? Não ore por paz mundial. Aliás, se você orar, tudo bem, o problema é seu. Agora leia o que diz São Paulo. Vamos chegar no momento de paz. Está vindo aí mais outra guerra, a guerra da China contra Taiwan. O mundo vai ficar totalmente conflitado. Aí eles vão correr para buscar a paz, mas aí o perigo é maior. Porque a profecia de Paulo se aproxima disso. Pois quando disserem, há paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição como dor de parto aquela que está grávida, e de maneira nenhuma escaparão. Não sou eu que digo. Podem me odiarem, né? Até eu gosto desse título, o pastor mais odiado da internet. Beleza, o que eu posso fazer? Mas esse ódio de vocês contra mim, não é contra mim, é contra a palavra de Deus. Eu só repito o que Deus mostrou. Eu só digo o que Deus mandou e pronto. Não é coisa minha, não é de mim mesmo, é assim diz o Senhor. Por isso que eu sempre faço esse desafio. Você pode me odiar, pode me esculhambar, mas só tem uma coisa, você não desmonta aquilo que eu prego. Então nós estamos vivendo aí uma guerra realmente religiosa, sempre foi assim, né? Cada qual querendo sustentar o seu Deus, cada qual querendo mostrar que o seu Deus é verdadeiro, e a Escritura está aqui dizendo, o Deus verdadeiro, o nome dele, né? Jesus Cristo, verdadeiro Deus e a vida eterna. Né? Então fica com Deus, meu irmão, mais uma vez eu te peço, né? O clima é tenso, a terra balança como um bêbado, o juízo final está caído de uma forma
assombrosa sobre toda a terra, mas ainda dá tempo de um concerto com Jesus. Ainda dá tempo. Você que ainda não fez, procure uma igreja que te batize em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Te protege com o nome de Deus, porque Castelo Forte é o nome do Senhor Jesus Cristo. Fora disso, é areia movediça. Então, que Deus te abençoe. Tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo, fique com Deus, fique em paz. Lembra do que nós estamos falando e vê que tempo estamos vivendo, porque é mais tarde do que aquilo que a gente imagina. Deus te abençoe, meu amigo e meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Somente Deus.